Olá, gente, chegando com mais notícias, claro, no nosso De Olho na Notícia, que você pode observar sempre a informação em primeira mão e as informações da forma mais condigna com a verdade, com a veracidade dos fatos, onde não há lado, assim, o fato. E, claro, trazendo os pilares corretos para que você possa formar sua opinião dentre a informação fidedigna à realidade. Então, vamos começando mais uma edição. Daqui a pouco tem Jornal do Meio-Dia. E olha, em Irecê, o pré-candidato Figueiredo é internado e passa por nova cirurgia. Foi essas informações que chegaram e surpreenderam a todos. Bom, pré-candidato a prefeito de Irecê, vereador Figueiredo, passou por uma cirurgia de emergência, segundo as primeiras informações. De acordo com a assessoria do parlamentar, ele estava cumprindo a agenda em Salvador na tarde desta última segunda-feira, dia 3. No retorno para Irecê, Figueiredo passou mal enquanto ainda estava na estrada e precisou de atendimento urgente na cidade de Feira de Santana. O médico Luiz Henrique, que está acompanhando o caso, informou que o pré-candidato seguirá realizando exames e permanecerá em observação. Em nota divulgada pelo boletim médico, diz o seguinte: a assessoria de Figueiredo vem por meio dessa informar que o pré-candidato a prefeito da cidade de Irecê está com alguns problemas de saúde. Rogério Santos Amorim, popularmente conhecido como Figueiredo, está sofrendo com mal-estar, febre baixa e perca de peso há 15 dias, o que é preocupante. Apesar de ter sintomas brandos e um quadro de saúde estável, os médicos responsáveis por Figueiredo decidiram por suspender os procedimentos médicos para uma investigação mais minuciosa, para afastar qualquer tipo de risco ao pré-candidato. Figueiredo já foi transferido para um centro médico de grande porte, onde dará continuidade ao tratamento que exige um repouso no mínimo de 15 dias. Atenciosamente, a assessoria de comunicação do pré-candidato Figueiredo. Torcemos que não seja nada grave, que se recupere o mais rápido possível, né? E que a gente possa trazer boas notícias em breve. Há uma preocupação, claro, no meio político, porque numa pré-campanha em que há poucos dias serão oficializadas as candidaturas, o nome de Figueiredo é um nome que vem numa constante crescente, segundo algumas pesquisas internas de alguns partidos. E aí há também uma preocupação, porque já havia crescendo uma polarização entre o candidato do prefeito, o Murilo, e também o Figueiredo, né, que se tornou oposição. Então a gente vai acompanhar a par e passo essas informações e atualizar você através do grupo J. Sidney de Comunicação. Daqui a pouquinho tem um Jornal do Meio-Dia com J. Sidney. Daqui a pouquinho você tem a sua participação, a interatividade também através do WhatsApp 749-9911-1037, através aqui dos recados no nosso YouTube. Fique à vontade. Ainda dentro da área política, e agora mais com respaldo nacional, porque existe uma campanha este ano para prefeitos. Só que dentro dessa campanha para prefeitos e vereadores, existe por trás, como pano de fundo, uma preocupação para a campanha deputado federal, estadual, senador e presidente da República. Uma grande movimentação por parte de bolsonaristas, petistas, em todos os municípios, para enfraquecer o adversário e ali fomentar o nascimento de um novo reduto eleitoral de votos que possam aí trazer benefícios na próxima campanha. Apesar dessa distância de uma para outra, há expressamente assim, vistos a olhos nus, essa interferência de interesse para eleições para presidente, senador, deputado estadual e federal e governador também. Então, dentro desses movimentos, alguns se destacam ao nível nacional, como o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em que vem mantendo uma briga acirrada com o candidato de oposição, Boulos, e várias vezes tentando também adquirir um apoio maior pela ala evangélica, a ala religiosa em São Paulo. E desta vez, mais uma vez, se tornou manchete nos jornais. O governador de São Paulo, Tarcísio, ele decidiu pela isenção de ICMS para qualquer entidade religiosa
que importem bens e mercadorias. Na prática, por exemplo, um pastor poderá importar um carro de luxo livre de impostos se puder comprovar de que seu uso será feito em benefício da igreja. E aí, mais uma vez, retomamos uma briga político-religiosa neste país, em que a população muitas vezes não está a par, não está ciente dos pormenores, das minuciosidades que envolvem esse tema. E, claro, é óbvio que tanto o lado de oposição como a situação nesse país brigam, lutam fervorosamente por votos evangélicos, votos religiosos, que muitas vezes podem decidir uma eleição. O que nós já estamos vendo antecipadamente nessas eleições para prefeitos e vereadores. Existe uma presença aí de igrejas, o interesse por parte do político partidário nessa fatia do eleitorado. Seguindo com mais informações agora para a nossa região, trazendo para a nossa região, o deputado estadual Ricardo Rodrigues, mais uma vez, ele coloca em suas redes sociais a divulgação de mais uma conquista, principalmente para os agricultores irrigantes. A gente sempre diz que é necessário representatividade na política. É incrível como nós temos um país com a maioria de mulheres e poucas mulheres ocupando cargos como governadoras, prefeitas, presidente da República, senadora. A mesma coisa com o público negro, afrodescendente, em que nós também percebemos em que, apesar de ser uma grande maioria, não é representatividade na política. E quando falamos da agricultura, dos irrigantes, aqui na nossa região nós conseguimos então eleger o Ricardo Rodrigues, que mais uma vez ele demonstra, né, o seu interesse em defender os irrigantes, a tarifa junto à Coelba que venha beneficiar os nossos irrigantes, e a gente pode acompanhar agora exatamente essa postagem do deputado Ricardo Rodrigues. A nossa luta é constante, o trabalho não para. Nessa caminhada, e todos vocês podem contar com o nosso mandato. Valeu! Muito bem, voltando ainda, a gente tem que reconhecer quando o trabalho é desenvolvido a favor daqueles que votam, acredito, e a gente precisa não só encorajar, como continuar cobrando daqueles que foram eleitos democraticamente através do voto, né, e consideravelmente bem votado em cima exatamente da credibilidade, da esperança da população, principalmente no interior da Bahia, com relação à agricultura. Ainda no tema Coelba, a cidade de Irecê e algumas cidades como João Dourado, América Dourada, a parcela da população vem sofrendo com relação às contas da Coelba. De uma maneira bem direta e objetiva, o funcionário da Coelba, que vai ali fazer a leitura, né, ele emite a conta na hora. Ele faz a leitura, tem uma maquininha, emite a conta na hora. Só que esta conta que é emitida na hora, a impressão dessa conta, ela está vindo com defeitos, com má impressão. Então, QR Code muitas vezes não dá para ler, código de barra com defeito, e alguns consumidores têm mais um acréscimo na despesa para poder pagar a conta da Coelba. Alguns vão em uma lan house, né,
para ali pagar R$4, R$5 por uma impressão de segunda via, por culpa da Coelba. Outros podem ir até a agência da Coelba e aí pagam, em média, R$7 de mototáxi para ir, mais 7 para voltar, R$14. Há um acréscimo na despesa do consumidor por uma ineficiência, por um erro por parte da Coelba. E a Coelba não está nem aí. O consumidor que se sentisse lesado, preocupado, ele que vem até a agência, tira a segunda via de graça, pouco importando a Coelba as condições financeiras ou a dificuldade que o consumidor tem, ou que tiram a segunda via pela Lan House, ou outros façam pagamento para ele, como se, olha, não tenho nada a ver com isso, se vire. E é nessa hora que a gente tem que informar a população que ela tem direitos, que tem que brigar pelos seus direitos. Infelizmente, tem uma cultura da passionalidade, uma passionalidade do consumidor, do brasileiro, frente a problemas que ele tem que enfrentar e tem que cobrar. Infelizmente, mais um capítulo dessa cultura da passionalidade em que o consumidor, mesmo sentindo-se lesado, tem que se conformar com a situação, o que é totalmente errado. Então, fica esse alerta exatamente com relação a isto. Bom, saiu pesquisa também com relação ao governador da Bahia. Terceira rodada da Paraná Pesquisa neste ano, que foi encomendada pelo portal Bahia Notícias, aponta que a aprovação do governador Jerônimo caiu em Salvador e a desaprovação atingiu 43,1%. O levantamento divulgado nesta última terça-feira, dia 4, mostra que a aprovação do petista é de 52,8% na capital. O que não souberam, o que não opinaram, 4,1%. Então, apesar da queda, ainda hoje com 52,8%. É uma queda substancial, principalmente que Salvador, a Bahia, foram uma das principais responsáveis pela eleição, né, de candidatos do PT, de esquerda. Então, há uma preocupação exatamente nesta queda, né, de popularidade, preferência do eleitor junto ao governador do estado. Estradas, daqui a pouquinho tem Jornal do Meio-Dia, hein? Daqui a pouquinho com J. Sidney. E a gente quer falar de estradas, e uma boa notícia com relação a estradas é a seguinte: com foco na mobilidade e na segurança viária, a Polícia Rodoviária Federal intensificou, entre os dias 29 de maio e 2 de junho, os comandos educativos e fiscalizadores ostensivos, as fiscalizações ostensivas durante a Operação Corpus Christi. E houve uma boa notícia com a redução, queda no número de mortes nas rodovias e acidentes causados aí por bebida alcoólica, por veículo em péssimas condições de trafegabilidade. Isso é uma cultura, isso é uma questão de manutenção de um programa educativo, esclarecedor, de conscientização dos nossos motoristas, principalmente nas estradas que cortam aqui o nosso estado, estradas federais principalmente. Então, a gente fica um pouco mais contente com a redução de acidentes ocorridos nas estradas neste período, sabendo que ainda temos o período junino, São João, São Pedro, e também há uma grande movimentação nas estradas neste período. Uma outra informação é com relação ao Elon Musk, lembra dele? Aquele que acordou de manhã e descobriu que era brasileiro, uma preocupação danada com o Brasil. Pois é, e acima de tudo, como pano de fundo, a sua preferência política, né, pela extrema-direita em vários países. Uma novidade para quem defende a família, para quem se apega a alguns discursos, é que no mundo das redes sociais foi anunciado nesta segunda-feira, na rede social X, ex-Twitter, que atualizou as regras de uso da plataforma para permitir oficialmente a divulgação de conteúdo adulto. Pois é, seu Elon Musk, aí isso não sei, agora ficou tudo complicado com os discursos de extrema-direita no Brasil, Deus, família, e de repente o senhor vem na contramão, permitindo explicitamente que os usuários compartilhem conteúdo adulto, desde que seja produzido e distribuído consensualmente. Aí fica numa contramão e a gente se pergunta mais uma vez como é que a população, em grande parte dela, em grande parcela dela, ela vê atitudes como esta. Porque, infelizmente, numa polarização,
Tem indivíduos que defendem partidariamente, né, ideologicamente, um lado e nem se questiona o porquê está defendendo, qual a razão daquilo. É como a tal PEC da privatização das praias. Tem candidatos, tem políticos de direita e de esquerda que votaram a favor. Agora, não pensaram duas vezes em nome de quê? Em nome de quê? Qual o interesse verdadeiro nessa PEC? Investimento de mega empresários, em que o interesse da população ficou em segundo plano. Tem tantas PECs para serem aprovadas, votadas. Existe um país, né, com deficiência na agricultura, que precisa de ajuda com relação à assistência social, com relação também à infraestrutura, estradas, assuntos que interessam diretamente ao povo brasileiro. Aumento de salário e, de repente, o interesse que fica à frente são os interesses exatamente de alguns políticos. Então, a gente se pergunta também com relação a isso. Voltando para a nossa região de Irecê, vamos falar das regiões de Irecê e Vale de São Francisco, que registraram um aumento na oferta de cebola. Após enfrentar desafios significativos no mercado devido às chuvas intensas ocorridas em março e início de abril, o alto volume de precipitação prejudicou todo o ciclo de produção, desde o plantio até o desenvolvimento dos bulbos, impactando a disponibilidade exatamente do produto nas regiões. A informação foi do site HF Brasil. Dentro dessa realidade, nas últimas semanas, a situação tem melhorado gradualmente, com o aumento da produtividade e da qualidade das hortaliças, graças à melhoria das condições climáticas. No entanto, uma grande parte do volume colhido ainda apresenta calibre baixo, no ideal, sendo classificada como caixa 2. No Vale do São Francisco, a cebola amarela híbrida foi negociada a R$ 123 por saca de 20 quilos, mantendo estável em relação à semana anterior. Enquanto Irecê, o preço caiu 4,2%, sendo negociada a R$ 115 a saca exatamente de 20 quilos. Daqui a pouco, então, no Jornal do Meio-Dia, a gente agradece ao carinho, a atenção de vocês. Nós retornamos amanhã, aqui, no De Olho na Notícia, através do YouTube da Líder, a Grandona, às 11h45. Um abraço a todos e até a próxima.